Olá, amante dos motores a diesel. Para quem acompanha o canal sabe da nossa trajetória na reforma do nosso querido V8, esse Scania 142. Pessoal, o que eu vou dar, o nosso canal sempre tem o intuito de ensinar, de agregar conhecimento às pessoas, né? Esse foi sempre o intuito desde o início. E não é diferente, né? Nossa linha não é pintura. Porém, eu vejo muitas vezes assim canais que tem uma linha dedicada à pintura que querem lá vender um curso ou mostrar o seu serviço. Tudo bem, não tem problema. Faça. Mas eu sempre venho com o intuito de ensinar, de dar as dicas. Por quê? Às vezes a pessoa tá lá, iniciou na pintura, né? Alguma coisa que eu falar pode vir a ajudar, beleza? Não é um curso de pintura, mas são algumas das técnicas que eu uso, tá? Pessoal, e assim, ó, conhecimento nunca é demais, né? Mesmo que você não for um pintor, é interessante você saber das técnicas que foram utilizadas no caso dessa pintura aqui. Pessoal, aqui essa reforma ou restauração, eu não sei muito bem qual é a diferença reforma e restauração, mas ela foi mais criteriosa do que normalmente vamos dizer, um simples banho de tinta, tá? Foi desmontado aí boa parte do caminhão, foram trocadas peças que tinham massa plástica, foram trocadas por novas, como foram trocadas, quem quiser acompanhar o canal, foi trocada essa lateral aqui, foi botada nova, trocados os dois paralamas, então que estão tá lá embaixo, tá ali, tá? E foi também dado um requinte adicional na pintura, né? Originalmente esse caminhão, ele é pintura sólida, tá? Pintura geralmente poderia ser feita em PU, mas eu quis ir um pouco além, tá? Eu quis transformar ele em metálico e poliéster, tá? Que é uma pintura mais requintada, uma pintura geralmente direcionada mais a automóveis, né? Pintura mais difícil de fazer, porque ela tem mais etapas. Ela tem a etapa do poliéster, que é uma base fosca que dá a cor efetivamente, e o verniz que vem dando brilho e proteção, tá? Diferente do PU, que é um procedimento único, você já pinta, já tá pronto, vamos dizer, né? Então aqui sai mais caro, mas fica mais requintado. Como eu queria dar um adicional ao caminhão, eu pedi para que o corista pegasse a cor original lá do caminhão, que é vermelho 87, o nome da cor, tá? No catálogo da Scania, e transformasse ela em metálico, tá? Chegou na proximidade do vermelho Goya, tá? Que é um vermelho da Chevrolet, acho que é do Ômega e Monza da década de 90, tá bom? Então, ele é basicamente o vermelho, o vinho vermelho 87, porém metálico, e na poliéster com verniz, tá bom? Pessoal, vamos lá. O acabamento ficou muito bom mesmo. Liso, brilhoso, tá? O que tem aqui, tá? Quantas demão tem? Pessoal, tem 4 demão de poliéster e 2 demão de verniz. 2 demão bem carregada, tá? É o meu jeito de pintar. Ah, mas fulano dá 3 demão, uma fina, uma rasa, uma linda, isso. É o meu jeito de pintar.
Quantas demão vai de poliéster? Até cobrir. Entendeu? Geralmente em torno de 3, tá? Esse negócio de depende da base que você usou para ter um resultado. Gente, isso aí, se você estiver fazendo uma pintura, aquela tricote, né? Que você vai depender da base, do fundo, vamos dizer, do poliéster e do verniz para ter um resultado, sim. Se você estiver fazendo uma pintura clássica, qual essa, não tem essa história de que base que você usou. Se você está vendo o fundo ainda, aqui tava vermelho, aqui eu fiz uma recuperação, então tinha um pedacinho de fundo. Se eu tô vendo o fundo, eu preciso dar uma base preta. Não, você tá vendo o fundo ainda, é que não cobriu. Então precisa de mais uma demão, tá? Então, demão do poliéster, aqui foi cobrir com 4. Com 3 ficou ainda eu vendo diferença em alguma coisa, 4. Aí você só dá 4 aonde tem uma mancha? Não, você dá 4 nele todo, tá? Para você ter uma uniformidade das cores, beleza? Outra coisa, outra dica super interessante. Aqui vocês vejam que foi pintado com peças desmontadas. Porta lá, capô aqui, tá? Isso aqui tem que ter muito cuidado na tinta, tá? Pessoal, cuida no intervalo de troca de lata, principalmente se a tinta for tinta feita na loja, tá? Pode haver pequenas diferenças. Se você for tinta feita, mistura num galão grande, tá bom? Para você ter. Se for essa aqui é uma tinta, vamos dizer, não é uma tinta feita, isso aqui é uma tinta que veio lá da fábrica já pronta, é uma tinta pronta que se chama. Eu prefiro tintas prontas pela confiabilidade maior do fabricante e pela cobertura ser melhor do que as tintas feitas nas lojas. Não são todas as lojas, tem lojas que tem tintas mais bem feitas, mas você depende do operador também, deve não ter errado nenhuma grama ali, para você ter uma diferença de tom, tá? Então prefiram tintas prontas, e se você tiver tintas feitas na loja, misture-as bem, principalmente se você for for pintar com peças desmontadas. Por quê? Quando tá montado lá, a pistolada é uma só, então é difícil de ficar a diferença, né? Mas aqui, eu pintei a porta num dia, as duas portas no outro, as duas portas e o capô e o paralama num dia, o corpo da cabine no outro, o teto no outro e o corpo da cabine no outro. Então, já vamos chegar lá nessa técnica também. Então, pode ser que quando eu monte, dê diferença de cor. Por quê? Porque às vezes a lata que eu usei na porta estava um pouquinho diferente da que eu usei no corpo da cabine, tá? Por isso misturar bem. Bom, misturou bem. Por isso que eu digo a mesma quantidade de demão. Se foi 3 demão numa peça que tinha uma mancha de fundo, dê 3 demão na outra peça que não tinha também, para você manter a unificação da quantidade de material, certo? Então, 1 demão, 2 demão, 3 demão, 4 demão, como foi o caso do poliéster, nele todo, beleza? Verniz, aí cada um tem a sua técnica. Eu já chego laqueando, já. Só que eu entendo que é quase um estado de espírito seu. Você tem que estar com vontade de pistolar. Você tem que estar muito afim de pistolar, porque para você chegar laqueando e escorrer um monte é perigoso. Então, quer usar a técnica, primeira bem fininha, segunda mais ou menos e a última laqueando que eu digo é dando assim já espelhado no vidro assim, né? Pode. Porém, você vai ter 3 camadas de evaporação, tá? Pode tender a murchar. Eu gosto assim. Eu chego a primeira já derramamento e a segunda também, tá? 2 mãos
bem caprichada, tá? É arriscado? É, tá? Diluição que marca na lata do verniz, tá? Dentro do padrão exato. Esse, no caso que eu uso, não vou fazer propaganda do verniz que eu usei, não tem porquê. 20% de diluição, 20% de diluição no thinner que manda o rótulo, tá? E aí a minha técnica, 2 de mão carregadíssimas. Dá medo, tá? Dá medo, você tem que estar inspirado. Senão, já teve dia que deu errado? Já teve dia que deu errado. Escorreu um monte, teve, já. Mas na maioria quando eu só pinto quando eu tô inspirado, mas aqui o resultado ficou muito bom. Olha aí, tá? Esse vidrão e vidrificado mesmo, né? Tá? Tá, mas você não escorreu nada? Escorri. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. O que vai fazer aqui? Lixar e polir, tá? Mas para o tamanho de peça aí que foi, a porcentagem aí deu bem boa. Nós estamos, vamos dizer, com a porcentagem mínima aí de escorrimento, tá bom? Cara, foi material desse caminhão. É grande isso aqui, tá? O tal do Scania aí é grande, tá? Foram 12 latas de poliéster e 10 latas de verniz. Grande. 11 latas de verniz. 11 latas de verniz e 12 de poliéster. Pessoal, então essas dicas aí, elas vão te ajudar. Claro que assim, se você já é um pintor fodão, você nem escuta, né? Nem escuta. Você tem mais coisa para me ensinar aí. Mas muita gente está iniciando, muita gente é o ganha-pão fazer pinturas, tá? E eu vejo ali que poucas pessoas contam mesmo realmente o que elas fazem. Dá uma filmadinha, o pessoal que gosta de caminhão aí, mais uma técnica, me lembrei agora, mais uma técnica que eu usei. Como eu pintei as portas fora, o capô fora, você tem um problema de poeira da sobreposição de tinta, tá? Ou seja, quando você vai pintar um teto, você empoeira a porta e ela fica fosca. Então aqui nós usamos a seguinte técnica. Um dia, as portas, paralama e capô, caminhão coberto. Outro dia, o teto. O teto é muito danado para pintar, tá? Por quê? Você pinta o teto, a poeira do teto vem parar aqui e fosqueia essa parte aqui. Ah, depois arruma no polimento? Sim, mas quanto menos você deixar para arrumar no polimento, menos trabalho você tem, né, cara? É nítido, né? Tipo aqui, ó, aqui tá liso, tá um espelho, não precisa polir, tá pronto já, é só montar. Do que eu ter que lixar isso aqui e polir para dar brilho. Então por isso que eu tento sempre maximizar o brilho na pistolada para não depender muito de polimento. Faço polimento porque eu não tenho cabine de pintura, então fica assim aquela micro poeirinha que pegou. Então eu tenho que fazer polimento ainda, mas nem lixar não lixa, tá? Só pule para tirar as micro sujeiras. Então usa as técnicas. Pinta o teto, espera o teto secar, isola o teto. Foi até o cinegrafista que me auxiliou no isolamento do teto. E pinta o restante. Depois tira logo que terminou, já tira o isolamento, tá? Outra coisa, tire o isolamento meia hora, 15 minutos depois que você terminou, tá? Não deixa secar ali, senão na hora que você vai tirar a fita pode dar desplacamento, tá bom? Então usa essa técnica aí E aí, enquanto eu tava pintando aqui, o que eu fiz com as peças? Tem que cobrir. Lençol, lona, tem que cobrir as peças pra poeira não ir lá, tá? Beleza? Essas são as dicas para você ter um bom resultado, tal qual esse aqui. Tá se vendo aí, cinegrafista? Dá pra ver? Dá. Ficou legal, né? Valeu!